Fala, meu povo! Tô de volta, professor Everton Salles na área. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Opa, maravilha, maravilha. Se você está bem, eu também estou bem. E aí, vamos para mais um conteúdo de língua portuguesa? Vambora? Hoje é mamãozinho. O conteúdo de hoje, rapaziada, é sobre aposto e vocativo. Beleza? Matériazinha tranquila, fácil. Hoje vai ser molezinha. Beleza? Então, rapaziada, vamos começar. Então, o primeiro ponto aqui é o tal do vocativo. Beleza? O vocativo, o conceito é simples. O vocativo ele indica um chamamento em relação a coisa ou pessoa com a qual você está falando. Beleza? Então, só que observa o seguinte. O vocativo, ele vem geralmente marcado por vírgula ou vírgulas. Beleza? O vocativo, ele tem um detalhe. Ele pode vir no início, no meio ou no fim da oração. Quando ele vem no início da oração, você dificilmente vai ter dificuldade, porque, de certa forma, é a ordem como nós utilizamos no dia a dia. Né? Mãe, minha comida está pronta. É uma ordem natural. Quando o vocativo vem no meio ou no final da oração, você tende a ter um pouco mais de dificuldade, porque ali você precisa melhorar a sua entonação. O que eu normalmente faço? Estou analisando a questão. Aí o vocativo está ali, o elemento entre vírgulas está ali, no meio da oração. Se eu quiser ter mais convicção, o que eu faço? Eu pego o elemento entre vírgulas e jogo para frente, né? Que é a forma natural do dia a dia. Aí eu tenho mais convicção. Tudo bem? Se você quiser fazer isso, você também pode fazer no início ou no final. Pega o cara e joga para frente. Que aí você vai ter mais certeza, né, de que ali há um chamamento. Tudo bem? Beleza? Bom, coloquei a parte teórica, beleza? Tá. Dá uma olhadinha no primeiro exemplo. Então tá assim. Ana, o jogo já acabou. Veja que Ana é o meu vocativo. Ó. Veja que eu estou falando com ela. Tá vendo? Então, ó, se é meu vocativo, ó, marco aqui com a vírgula. Tá vendo? Então aqui, ó, esse cara é o meu chamamento. Então, ó, eis aqui meu vocativo. Tranquilo. Agora, coloquei o cara no meio, ó, tá vendo? Entendi, meu amigo, o seu ponto de vista. Ó, peguei o elemento, coloquei no meio da oração. Aí, se você não estiver tão confortável, você pode pegar o cara e jogar para frente. Ó. Meu amigo, eu entendi o seu ponto de vista. Veja, você está falando com este camarada aqui. Ó. Então, este elemento entre vírgulas é o meu vocativo. Ó. Tudo bem? Aqui, peguei o cara e joguei para o final. Ó. Desliga a TV agora, Aurélio. Aurélio, ó, é o meu vocativo. Tá vendo? Aí, se você não estiver tão confortável, jogue para frente, ó. Aurélio, desliga a TV agora. Então, aqui, ó, é o meu chamamento, ó. Com quem eu estou falando, então é aí o meu vocativo. Só que, qual é o detalhe? Nos 3 primeiros exemplos, eu coloquei pessoa, né? Só que o teu vocativo também, ele pode ser um ser inanimado, né? Por exemplo. Uma coisa, um ser inanimado. Aqui, dá uma olhada. Eu tenho um vocativo, não tenho? Tenho. Veja, o camarada está falando com a lua. Ó, lua! Ilumine os pensamentos dela. Nossa, professor, que pancada, o cara está falando com a lua. É um sentido figurado. Isso pode acontecer e acontece muito nas provas. Então, é só para você observar que nem sempre você vai ter ali pessoa. Você pode ter um ser inanimado. Tudo bem? Uma coisa. Pode ser até teu cachorrinho. Rex, vem aqui. Rex é o meu vocativo. É o elemento com que eu estou falando. Certo? Então aqui, ó. E um detalhe também interessante. O teu vocativo ele pode aparecer com esse ozinho aqui para reforçar. Tá vendo? Isso é bem natural. Isso acontece muito. Tudo bem? Agora, olha para este exemplo. Eu posso afirmar que este elemento que está entre vírgulas é um vocativo? Dá uma olhadinha. Nada a ver, né? Nada a ver. Por que não? Porque ele não indica chamamento. É verdade, exatamente isso.
O que eu quero chamar, o que eu quero observar aqui? Nem tudo que estiver entre vírgulas vai ser um aposto ou um vocativo, certo? Então você vai precisar ter essa atenção. E aí veja, se este camarada entre vírgulas não é um vocativo, você classificaria esse cara como o quê? Fala aí. Quê? Adjunto adverbial? Isso. Compreendi o que realmente aconteceu. Quando que você compreendeu isso? No dia seguinte, ó. Então, este elemento é apenas um adjunto adverbial de tempo. Está entre vírgulas porque ele está entre o verbo e o objeto. Tudo bem? Beleza? Então, a primeira parte, vocativo, não tem muito mistério. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Então, eu vou para a segunda parte, que é o tal do aposto. O que acontece? É sempre importante você ter em mente o conceito, porque o conceito ele vai te ajudar na hora que você estiver fazendo o exercício. Usando o conceito, você consegue enxergar com mais clareza, né, o elemento sintático. Então, o que é o aposto? O aposto é o termo que explica, resume, enumera ou especifica outro termo anteriormente citado. Beleza? Então, em tese, é isso aqui, ok? Agora, vamos aos detalhes. O aposto, ele poderá vir marcado por vírgula ou vírgulas, dois pontos ou travessão. Qual é o cara que vai fugir à regra? É o tal do aposto especificativo. Esse aposto especificativo ele é chato. É o cara que vai te dar trabalho na hora de você resolver os exercícios. Por quê? Eu vou te explicar isso já já. Aí aqui eu tenho o tal do aposto resumitivo. Nós já vimos um pouquinho esse aposto resumitivo lá em concordância verbal. Lembra? Naqueles casos especiais? Então, o aposto resumitivo, ele será sempre representado por pronome indefinido. Ok? Tudo bem? Agora sim. Agora eu vou dar uma atenção especial para o tal do aposto especificativo. Então, você já sabe que o aposto especificativo ele não virá marcado por pontuação, como eu coloquei aqui, aqui na observação. Tá vendo? Beleza, então preste atenção que ele vai te dar trabalho. Se você não estiver atento, você vai passar batido por ele, certo? Então veja, o aposto especificativo ele vai apresentar uma relação direta entre os substantivos, beleza? Aí um outro detalhe muito importante. O aposto especificativo, ele pode vir preposicionado, preposição de. Aqui você precisa ter muita atenção, porque volta e meia você vai confundir o termo preposicionado com o adjunto adnominal. Por isso estou citando que é importante você estar com a observação, com o conceito na mente. Aí você vai ter que observar que o aposto especificativo ele sempre vai apresentar uma relação direta entre os substantivos, coisa que o adjunto adnominal não tem, não faz, certo? E aí, como eu já tinha falado, o aposto especificativo, ele não vem marcado por pontuação. Legal? Então, vem comigo, olha só. Belo Horizonte abrigou os meus pais carinhosamente. Aí eu posso te falar assim, cara, mas o que é Belo Horizonte? O que é? Onde é? O que é? Veja que o aposto, ele me serve aqui, para você esclarecer, Pô, para quem não sabe, Belo Horizonte, é a capital de Minas Gerais, Veja que o meu elemento entre vírgulas, o que ele faz? Ele está explicando, Tá vendo? É o que o aposto faz, Então aqui eu tenho o tal do aposto explicativo. Embaixo está assim. Eu estudei 2 disciplinas. Aí veja, o que eu faço? Coloquei 2 pontos, Quais são as 2 disciplinas? Português e física, Tá vendo? 2 pontos, enumerei, as 2 disciplinas que eu estudei, Tá vendo? Isso aqui é o que você vai chamar de aposto enumerativo. Beleza? Aqui, aquele elemento que nós já estudamos lá na parte de concordância verbal. Barulho, grito, choro, nada
me incomodava. Veja que o meu pronome indefinido, ó, o que ele está fazendo? Aqui ele está resumindo, ó. Tá vendo? Então aqui, ó, é o tal do aposto resumitivo, ó. Embaixo a mesma coisa. Ana, João, Márcia, todos me ajudaram. Aqui, meu pronome indefinido. Tá resumindo, tá vendo? Então aqui, ó, eu tenho de novo o tal do aposto resumitivo. Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Agora, preste atenção no seguinte. Dá uma olhada neste exemplo. Veja se você consegue enxergar o tal do aposto. Aí você vai observar, caraca, professor, mas olha só, ali eu não tenho nenhum elemento com vírgula, nem travessão, nem dois pontos. Beleza, legal. Ah, professor, mas espera aí, eu tenho uma relação direta ali. É mesmo? Qual? Ah, entre esse nome próprio, ó, entre substantivo próprio e o substantivo professor. Perfeito, era isso que eu queria ouvir. Você tem aqui, ó, a tal da relação direta entre os substantivos. Tá vendo? E aí você vai observar o seguinte, ó. Everton, ó, é o professor aqui. Tá vendo? Eu tenho uma relação direta. Então, este camarada aqui, ó, este maluco, vai ser o aposto, ó. Vou colocar o nome todo porque esse cara é chato. Ó, aposto especificativo. Beleza? Agora, olha o de baixo. Adoro o mês de setembro. Se você não tiver atenção, o que você vai fazer aqui? Você vai chamar esse cara de adjunto adnominal, porque vai ser um termo preposicionado, ligado a um substantivo e tal. Só que preste atenção. Você tem uma relação direta, ó, aqui. Dá uma olhada. Setembro não é um mês? É. Eu tenho a relação direta, eu tenho a preposição de. Então, ó, presta atenção, você tem que jogar junto, ó. Então, ó, tem o seguinte, ó. Setembro, aqui. É um mês, ó. Então, aqui, ó, eu tenho o tal do aposto especificativo. Tudo bem? Olha o exemplo de baixo. Veja se você consegue enxergar o aposto. Aí tá ali, ó. O escritor Paulo Coelho lançou outro livro. Veja, é aquele lance. Você vai olhar, ó, não tem marca de pontuação nenhuma. Aí você liga o alerta. Mas veja, eu tenho uma relação direta, ó, aqui, entre este substantivo e este aqui, ó. Tá vendo? Então, se eu tenho essa relação direta, ó, Paulo Coelho é um escritor? É. Então, aqui, ó, eu tenho o tal do aposto, ó, especificativo. Então, vou colocar aqui, ó, Paulo Coelho, ó, é o escritor. Relação direta. Beleza? Aí, coloquei esses dois últimos exemplos porque eles aparecem bastante em prova. Os alunos têm muita dificuldade nisso. Veja só. Coloquei aqui e aqui. Dá uma observada nos dois exemplos. Veja se você consegue pegar a diferença entre eles. Aí eu vou lançar a questão. Os dois representam um aposto. Aí veja, isso vai te dar uma onda, vai te dar uma dúvida, é natural. O que você acha? Aí o que você faz agora? Você tem que buscar a relação direta, beleza? Aí vamos lá. Bahia são hospitais? Nada a ver, certo? Não tem nada a ver. Se não tem nada a ver, este cara não pode ser um aposto. Mas olha o exemplo de cima. O estado da Bahia investiu em saúde. Bahia é um estado? É. Não tem uma relação direta? Tenho. Então, no primeiro exemplo, ó, da Bahia vai ser um aposto especificativo. E no de baixo, se não é aposto, é o quê? Aí, beleza, você vem aqui. Já mostrei que não há relação direta entre os elementos. Os hospitais da Bahia. Hospital, substantivo concreto. Pode também dar a ideia de posse, pertence à Bahia. Então, vai ser um adjunto adnominal. Então, ó, vou marcar aqui, ó. ADN, vou colocar aqui, ó, para você não esquecer, ó.
hospitais, ó, diferente de Bahia. Tá vendo? Coisa que não vai acontecer aqui, ó. Ó, vou marcar aqui, ó. A Bahia é a Bahia é um estado. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Vai ser o meu aposto, ó. Meu aposto especificativo. Um aposto especificativo. E aí, rapaziada? Tudo bem? Tá vendo? Como eu falei, a matéria não é complexa, né? Acho que da análise sintática, teoricamente, é a matéria que eu julgo ser mais tranquila. Claro, não estou aqui menosprezando a matéria, certo? Estou dizendo que ela é um pouco mais tranquila, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou ali tomar um café rapidinho, eu vou colocar mais uns exemplos que eu preciso fazer uma diferenciação. Mas é vapt-vupt, rapidinho. Valeu? Volto já. Fala, meu povo. Bora continuar. Aqui. Como eu havia falado, eu coloquei uns exemplos com pequenos detalhes. Preste atenção. Às vezes os concursos fazem essas manobras para ver se o aluno consegue captar a diferença. Veja só. Veja aqui e aqui. O exemplo está praticamente idêntico, não está? Beleza? Só que você vai observar o seguinte. Aqui eu coloquei apenas uma vírgula. Aqui eu coloquei 2 vírgulas. Às vezes, o que os concursos costumam fazer? Eles costumam brincar em relação à função sintática ou até uma interpretaçãozinha de leve. Como assim, professor? Preste atenção. Eu vou começar pelo seguinte. Eu vou destacar aqui e aqui. Dá uma olhada. Aí, o concurso vai falar assim. Podemos afirmar que os termos destacados exercem a mesma função sintática? Aí você vai para a frase. Se você notar bem, você vai ver que aqui Andréia e a professora de Direito são pessoas distintas. Veja que eu estou falando com a Andréia. Andréia, vírgula. Ó, a professora de Direito chegará atrasada hoje. Ah, beleza, falou, valeu. Então eu estou falando com a Andréia sobre a professora de Direito. Beleza? Então são pessoas distintas. Então, aqui ó, é com quem eu estou falando. É o meu vocativo. Aí, no exemplo de baixo, está assim, Andréia, vírgula, a professora de Direito, vírgula, chegará atrasada hoje. Observem que o meu elemento aqui ó, está entre vírgulas. Então, ó, Andréia chegará atrasada hoje. Veja que Andréia é o sujeito da minha forma verbal, ó. É o sujeito do verbo chegar. Tá vendo? Então, qual é o detalhe? Aqui, como Andréia é um vocativo, eu estou falando com a Andréia sobre a professora de Direito. Você vai notar que aqui eu estou explicando quem é a Andréia. Então, Andréia e a professora de Direito são a mesma pessoa. Beleza? Então, ó, tranquilo, uma parte morreu. Se aqui é o vocativo, agora eu quero a função sintática destes 2 elementos, ó, aqui. Tá vendo? Então, Andréia, a professora de Direito chegará atrasada hoje. Então, veja que aqui, ó, a professora de Direito já é o meu sujeito. Ó. E na de baixo, como eu havia falado, ó, Andréia chegará atrasada hoje. Mas quem é Andréia? Para quem não sabe quem é Andréia, ó, é a professora de Direito. Ó. Ou seja, é o meu aposto. Então, esse é um ponto importante que você precisa ficar atento. Claro, para agora e para o futuro, quando nós falarmos de pontuação, do emprego da vírgula. Lá na frente eu vou voltar a fazer isso. Mas fique atento porque isso já aparece às vezes na parte de aposto evocativo. Tudo bem? Beleza? Então vai. E olha para esta frase. Eu posso afirmar que aqui eu tenho aposto evocativo? Ou apenas aposto, ou apenas vocativo? O que você acha? Analisa aí para mim. 2 segundos, hein? Fala aí. Vocativo eu tenho? Tenho. Tô ali falando com o Célio. Célio! A Beatriz trouxe os perfumes. Opa, legal. Então eu estou falando com o Célio, ó. Aqui é o meu vocativo. Então tá, a Beatriz trouxe os perfumes. A Beatriz aqui, ó,
é o sujeito do verbo trazer. Aí eu te pergunto assim, pô, mas quem é a Beatriz? A Beatriz é a mãe do Tiago, ó. Veja que o meu aposto, ó, tá vendo? Ele serve para deixar o meu contexto, ó, melhor. Tá vendo? Ele esclarece, ó. Então a mãe do Tiago aqui, ó, é o meu aposto explicativo. É o aposto explicativo. Tá vendo? Agora, presta atenção, tem uma outra parada que os concursos colocam volta e meia e você não pode errar. Um detalhe importante. Eu já fiz isso na aula passada, lá na parte de adjunta de nominal e complemento nominal. Veja só. Se você olhar rápido para cá, parece que este cara aqui é um aposto, né? Mas veja que ele está tão inconformado. Vale lembrar, nós já fizemos isso na outra aula, ó. Veja que inconformado, ó, é um adjetivo. O adjetivo só pode exercer duas funções sintáticas, ó. Ou é ADN ou é predicativo. Beleza? Então, aposto nunca. Então, veja. Se você notar que esse cara é um adjetivo, você já sabe que esse cara não pode ser um aposto. Se ele não é um aposto, ele vai ser o quê? ADN não pode ser. Porque entre o adjetivo e o substantivo tem o vírgula. Então, se não é ADN, vai ser o quê? Vai ser um predicativo. Mas quem é que tem conformado? O motorista, ó, que é o meu sujeito. Ó. Então, este camarada aqui vai ser um predicativo do sujeito. Cuidado com esse tipo de coisa. Pelo amor de Deus. Tudo bem? Aqui, uma outra parada que tem acontecido bastante em concurso. Os caras pegam o aposto e jogam para frente. E aí você meio que fica um pouco perdido, porque nós estamos acostumados com uma forma direta, né? Sujeito, o aposto, verbo. Então você pega e joga para frente, você se perde um pouco. Quer ver um detalhe? Se você entrar ali, por exemplo, nesses sites, né, de esporte, economia, política, você vai observar que é muito natural no jornalismo os caras fazerem esse tipo de coisa, pegarem o aposto e jogarem para frente. Como assim? Eu tenho assim, ex-diretor da escola, Romeu faleceu ontem à tarde. A ordem normal seria o quê? Romeu, vírgula, ex-diretor da escola, vírgula, faleceu ontem à tarde. Essa é a ordem, tá vendo? Só que eu peguei o aposto, ó, e joguei para frente. Ó. Então você vai ter que observar, ó, que esse cara não está fazendo nenhum chamamento. Na verdade, ele está explicando quem é o tal do Romeu. Beleza? Então, aqui, ó, está o meu aposto. Ó. Então, cuidado, porque esse tipo de situação é muito normal. Beleza? E aí, último exemplo. Coloque as mãos na parede, mocinho. Veja que eu estou falando com este rapaz aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui, ó, eu tenho apenas o meu vocativo. E aí, rapaziada? A aulinha de hoje muito tranquila, né? Acho que foi a aula mais tranquila de todas. Concorda comigo? Certo? Então, rapaziada, valeu, obrigado. Espero ter ajudado aí, né, nos teus estudos, beleza? Então, aquele abraço e até o próximo encontro. Valeu, rapaziada.